por ser uma noite de formação, sem muito mais conversa, vou trazer aqui o nosso convidado especialíssimo, direto lá de Foz do Iguaçu, né, do setor Foz Centro. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Muito bacana ter essa oportunidade da gente falar sobre esse tema tão gostoso que nós discutimos no ano passado. Muito bem. A gente já tinha divulgado, nós vamos hoje, né, Rodrigo, conversar com os nossos irmãos cursilistas sobre o nosso livrinho verde, né, o livrinho das escolas vivenciais do ano passado, né, esse aí que o Rodrigo segura, que nós, lembrando que nós temos, o GEM decidiu por fazer uma caminhada de formação por um triênio. Então, nós começamos o ano passado, em 2019, essa caminhada que durará até 2021. Então, nós iniciamos em 2019 essa caminhada que vai até 2021 com o mesmo tema, que é esse aqui, MCC, Caminho de Santificação. Eu não consigo centralizar aqui. MCC, Caminho de Santificação. E o nosso lema, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Mas, cada ano, nós teremos uma temática específica para trabalhar. Nós começamos no ano passado com essa temática que nós vamos trabalhar hoje, que é a própria vocação como caminho de santificação. Falando então de vocação. Por que nós estamos hoje rememorando este assunto? Porque na próxima segunda-feira nós vamos entrar neste livrinho azul. Que livrinho que é esse? Esse é o livrinho que eu, o Rodrigo e outras pessoas do nosso GED receberam na Assembleia Regional. Onde que foi, Rodrigo? Foi na Assembleia Regional, sim. Mas aonde? Em que cidade? Eu não lembro mais. União da Vitória. União da Vitória. Então, lá na divisa com Santa Catarina, né, nós estivemos reunidos, e aí o coordenador do GEM, inclusive, que passou a formação com a temática para este ano, que é o profetismo como caminho à santificação. Então, a gente sai de vocação, avança para o profetismo. Há um liame, né, há um nexo entre esses dois temas. E por isso que hoje, para introduzir ao tema do profetismo, a gente chamou o Rodrigo aqui para nos ajudar nessa escola. Rodrigo, vamos lá, começando do princípio. Acho que vale a pena a gente tratar um pouquinho sobre o lema que nós vamos trabalhar até 2021, o sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. O que tem a ver, Rodrigo, esse lema com vocação, com santificação e com profetismo? Rapaz, tem tudo a ver, meu amigo. Tem tudo a ver. É muito gostoso a gente ter essa oportunidade de a gente relembrar o que a gente viu em 2019. Né? O estudo do lema, todos nós somos chamados a nos tornar escritores viventes do Evangelho. Mas como que a gente vai escrever esse Evangelho? É através da nossa vida, da nossa vivência, do nosso testemunho. Isso é no dia a dia. Mas para quem que a gente vai escrever? Para todos os homens e mulheres que convivem conosco e fazem parte das nossas vidas. De uma forma ou outra, nos enxergam enquanto testemunho. Entendeu? Então, esse realmente é a nossa grande vocação nesse processo. Foi muito gostoso poder trabalhar isso ano passado, porque ele trouxe várias reflexões e nós aprofundamos e vimos que, ao mesmo tempo que ele é muito complexo, é um tema extremamente simples, porque depende de cada um, depende da tua mudança interna, de realmente você aceitar essa tua vocação como missionário, evangelizador, e profeta, que é o que nós vamos ver na semana que vem, tem tudo a ver. Então é muito bacana isso. Mas como que nós podemos fazer isso? É simples. Nós podemos praticar o que nós chamamos e vimos no ano passado, aquelas obras corporais e as obras espirituais de misericórdia, né, que são basicamente o estilo de vida do cristão. Até para a gente relembrar, né, quais são essas obras. Então, as obras corporais é como você dar de comer os famintos, você dar de beber aos que têm sede, você vestir os nus, você acolher o estrangeiro, você visitar os enfermos, visitar encarcerados, sepultar os mortos, coisa que normalmente nós fazemos, mas tem coisas aqui que nós não fazemos, nós deixamos passar batido, né? E também temos alguns exemplos de obras espirituais, como é muito comum para nós, de repente, dar bons conselhos, esclarecer aqueles que não sabem ou que têm algumas dúvidas dentro do nosso conhecimento de como a nossa Santa Madre Igreja determina a nossa caminhada dentro do plano de Deus, né? Corrigir dentro do possível aqueles que aceitam
quando eles erram, né? E ser solidários com a tristeza do próximo, perdoar as ofensas, né? Suportar com paciência as injustiças, né? E isso o que significa isso? Ser paciente com a fraqueza dos outros, né? A gente efetivamente não julgar e não condenar, é aquele bom e velho estilo de caridade que o Cursilho, ao longo dos anos, vem nos ensinando e vem nos dando como estilo de vida, né? E rezar pelos vivos e pelos mortos, né? Mas, e tudo isso por quê? Porque, meus irmãos, a misericórdia é condição para nossa salvação. E o que significa misericórdia? Quando nós pensamos misericórdia, quando a gente, Senhor, tende misericórdia, misericórdia, Senhor, o que nós pedimos para Deus? Senhor, nos ame, o seu amor vem até nós. Então, misericórdia é amar, é você dar o teu amor, amar como Jesus amou. Esse é o grande mandamento que ele nos deixou quando ele veio, né? É a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, né? Quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida, né? Basicamente é isso. E é urgente, meus irmãos, é muito urgente que nós sejamos sinal do agir de Deus, né? Nas suas realidades, nas realidades do mundo que a gente vive. Para isso nós precisamos fixar o olhar na misericórdia, tá? Ser sal, fermento e luz do mundo, né, somente torna a realidade concreta quando nós somos testemunhas da misericórdia de Deus, quando nós realmente exercemos essa misericórdia. E a misericórdia, meus amigos, ela nos impulsiona a sair do comodismo, né? Ela nos faz ir ao encontro, ela nos conduz à tomada de consciência para sermos cristãos verdadeiramente completos, né? Então, quando a gente fala de vocação, é a nossa vocação. A nossa vocação é amar, a nossa vocação é fazer o bem, é fazer diferente. E fazer a diferença e não ter vergonha de fazer isso. Você E sabe, realmente não. Rodrigo, que só falando da misericórdia, um dia eu ouvi alguém falar assim, eu não lembro, acho que foi um padre, ele dizia assim, misericórdia é miséria de coração, sabe? Aí eu ficava pensando, mas como assim se misericórdia é miséria de coração? Como que um coração miserável pode amar como Deus ama, né? E aí hoje eu consigo entender que quando ele falou isso, né, é que para você ter um coração com miséria, é um coração que não se preocupa consigo mesmo. É um coração despreocupado com as tuas vontades, despreocupado com o teu querer, e um coração cheio do amor de Deus. Então é ter miséria de coração no sentido de despojar-se das próprias vontades, despojar-se do eu e olhar para o próximo. Aí eu comecei a entender. Então, na verdade, o nosso coração tem que ser pobre de minhas vontades. Porque quando eu me esvazio das minhas vontades, eu me preencho das vontades de Deus. E a vontade de Deus é que nós amemos ao outro. E aí assim a gente começa a compreender até um pouquinho mais o amar a si mesmo, né? Sim. Os devotos do Sagrado Coração de Jesus, nas suas orações, eles falam, Senhor, dai-nos um coração manso e humilde como o vosso. É essa miséria que, entre aspas, você fala, né? Que você se dispa de vaidades do teu ego e deixa o teu lado verdadeiramente humano, mas humano no sentido de humanizar, de humanidade, né? Amar o próximo. É basicamente isso, é você esquecer você se abandonar e você efetivamente fazer tudo por amor ao próximo. Isso é agir com misericórdia, Aí né? E quando a essa é a gente. nossa vocação. Exato, aí quando a gente fala do cristão batizado, que ele deve ser sacerdote e profeta, mas acima de tudo deve ser rei, né? O rei está a serviço do outro, a gente entende que a vocação do batizado é ter um coração pobre e humilde, né? Muito bonito isso, acho Com fantástico isso. certeza. Mas para que a gente tenha, Lucas, um coração misericordioso, manso e humilde, a gente precisa se encontrar com uma pessoa. Mas não é eu me encontrar com você, embora você espelhe ele, né? O meu outro irmão também, mas é nós verdadeiramente nos encontrarmos com Jesus Cristo. Nós realmente nos entregarmos para ele. É difícil? É fácil? Também é fácil. Depende da tua boa vontade, depende do teu querer. A chave está por dentro, é você que abre o teu coração para ele.
né? Então, para que a gente possa estar ligado a essa misericórdia, para que a gente possa agir e viver com misericórdia, a gente tem que ter esse encontro para que a gente possa olhar o outro com esse olhar misericordioso, né? Jesus Cristo, nós vimos que nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela o rosto do Pai para nós, né? E daí nós nos perguntamos hoje, né? Para você, meu irmão, para você, minha irmã, como você está sendo misericórdia na vida dos outros, né? Jesus declara que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para identificar quem são os seus verdadeiros filhos, né? Não adianta falar, Senhor, eu faço isso, né? A gente está fazendo como um fariseu, né? A gente não pode agir como fariseu. Eu gosto muito da parábola do fariseu, porque às vezes faz a gente, no dia a dia, às vezes até, não, pera, opa, estou agindo como um fariseu. É bom a gente também ficar se corrigindo e se monitorando no dia a dia, para que as nossas ações sejam pautadas segundo as leis de Deus, né? Mas e é importante que nós nos questionemos como temos exercido a nossa ação pastoral, como pastores, como missionários, como evangelizadores para os nossos irmãos e irmãs. Nós temos feito a diferença, nós temos feito diferente do que o mundo de hoje prega? Como que as pessoas nos olham? Né? Às vezes é um grande problema do nosso pré-cursílio, a falta de testemunho. Por quê? Porque às vezes nós não agimos com misericórdia no dia a dia. O mundo nos impulsiona a tantas formas de nos desviar dos caminhos de Deus, que às vezes a gente acaba se desviando da misericórdia e acaba não sendo misericórdia, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência de que nós precisamos agir com misericórdia, principalmente porque nós somos cristãos. Nós levantamos a bandeira da nossa igreja católica e nós sabemos que a credibilidade da igreja passa por essa estrada de amor misericordioso e compassivo e do nosso testemunho, né? Por isso que às vezes os evangélicos às vezes acabam nos criticando, porque muitas vezes a gente não acaba agindo de uma forma como a nossa amada igreja deseja que a gente caminhe. É o plano de Deus para nós, mas às vezes a gente não deixa efetivamente as coisas acontecerem como tem que ser, né? E se o objetivo desse lema... Oi. Só antes de você prosseguir, eu esqueci de falar no início, o pessoal que está acompanhando a live, eles podem interagir com a gente também. Então, se alguém tiver alguma complementação ou tiver alguma pergunta, alguma observação, pode colocar nos comentários e aí a gente lança, igual aqui a Sirlene eu acabei de colocar, né? Ela diz assim, linda reflexão sobre misericórdia. Se alguém tiver uma pergunta, a gente já lança, já vamos conversar respondendo, para que o pessoal que está em casa também possa participar, né, Rodrigo? O objetivo também é ter essa interação. Porque senão fica um monólogo. Também. Eu quase não gosto de falar, né? Não pode tocar mais. Não, tranquilo. Então, gente, é importante que a gente, como o nosso lema, ele fala de misericórdia, que nós sejamos construtores dessa globalização, da proximidade, ou seja, que nós nos unamos a todos, né? Daquela acolhida, que muitas vezes a gente fala que nós pecamos na nossa acolhida, né? Daquele abraço, daquela ternura, daquele olhar acolhedor, né? Como nós podemos agir para transformar as realidades onde nós vivemos e que estão à nossa volta? É importante a gente refletir isso. A gente tem que acolher, a gente tem que abraçar. As pessoas estão carentes disso hoje. Você percebe que às vezes as pessoas estão juntas, mas estão distantes. Às vezes nós estamos mais perto aqui através de uma live dessa, gente no Brasil inteiro nos ouvindo, da nossa região, nós estamos mais perto dele do que às vezes quem está do nosso lado, né? Então é importante a gente também agir com amor, com misericórdia com as pessoas que estão ao nosso lado. Faz parte, né? E isso está dentro do que Deus quer para nós, né? Então, para a gente ser capaz de misericórdia, nós devemos primeiro, a princípio, nos pôr à escuta de Deus. O que Deus quer para nós? Foi isso que nós estudamos o ano passado inteirinho. O que Deus espera de nós? O que Deus quer de nós, né? Escutar a palavra de Deus, escutar o que Deus quer nos dizer. Isso significa recuperar, gente, e agora esse é o momento oportuno, recuperar o valor do silêncio, da reflexão
meditar a palavra que nos é dirigida, né? Ainda mais agora nesse tempo de distanciamento social, de pandemia que a gente está vivendo. Então é importante que a gente se conscientize de que a gente aproveite esse momento para nós refletirmos. Esse é o momento que tanto o rico quanto o pobre estão iguais. Não existe diferença, porque o dinheiro não faz diferença. A posição social agora não faz diferença. O que faz diferença é como você ama as pessoas que efetivamente estão ao nosso lado, né? O próprio João Paulo II, como está no slide aí, afirmou: para a igreja, a missão de reconciliação é a iniciativa cheia de compaixão, amor e misericórdia, deste Deus que é amor. Então nós precisamos agir com misericórdia, e esse é o momento de nós refletirmos como nós estamos agindo, né? Eu tenho certeza que as pessoas que nos ouvem aqui agora, elas efetivamente estão morrendo de vontade de dar um abraço nas pessoas que amam, que estão longe ou que estão perto, né? Para a gente, às vezes, que está em casa é mais fácil, a gente se abraça, né? Por exemplo, que em casa eu, a Josiana, o João Vitor, né, e tal. Mas, por exemplo, eu tenho uma vontade de dar um abraço no Lucas, eu tenho vontade de dar um abraço num outro companheiro meu de caminhada, que eu não posso hoje. A pessoa chega, eu tenho que estar distante de mim, 2 metros, de máscara, a pessoa não consegue nem ver se eu estou sorrindo ou se eu estou fazendo cara feia, porque a máscara fecha toda a nossa face, né? Então, é um momento de distanciamento ruim, e é justamente onde a gente está percebendo que esses pequenos detalhes fazem a diferença na nossa vida. Eu penso que nós vamos sair muito melhores deste momento, porque nós estamos sentindo que nós estamos todos cheios de amor para dar. E não estamos podendo dar esse amor para ninguém, porque eu não posso te abraçar, eu não posso te cumprimentar. É ruim isso, né? Mas é essa reflexão mesmo que nós precisamos ter, de que o amor faz. Um acréscimo, Rodrigo. Esses dias até eu estava conversando com o pessoal aqui da nossa comunidade, aqui do Nazaré, de uma preocupação que eu tenho, assim, eu acredito também que nós vamos sair desse tempo de pandemia melhores do que nós entramos. Só que, principalmente nós que somos, que estamos à frente, né, dos movimentos, à frente das comunidades, a gente tem que ter uma consciência muito forte no sentido de que esse período é um período para que a gente possa refletir e dar mais valor para aquelas coisas das quais nós estamos afastados, mas não para cair nessa, como que eu vou dizer, num conformismo do distanciamento. O que eu quero dizer com isso? A gente vê até os nossos próprios setores, né? Não é porque nós estamos impedidos de nos reunir que nós não precisamos estar agindo. Não é porque estamos impedidos de fazer reuniões presenciais que nós não precisamos estar preocupados com o próximo. Então, os meios tecnológicos, outras tantas formas que a gente tem para continuar exercendo o nosso ser cristão, estão à nossa altura, e isso nos impele a também não cairmos nessa vala comum da zona de conforto, eu não posso me relacionar, eu não posso ter a proximidade, então eu vou ficar aqui distante que está bem. É a mesma coisa a vida do sacramento. Eu estou passando 30, 60 dias por conta do coronavírus longe do sacramento. Então, bom, se isso não me fez falta durante esses 60 dias, depois eu nem vou voltar mais é esse cuidado, esse zelo que a gente tem que ter. E aí nós falando de vocação, né? O cristão batizado, nesse período, ele tem que ter um senso muito crítico, né, para analisar a situação, aprofundar no seu coração aquele sentimento de como faz falta eu me aproximar do altar do Senhor para receber a Eucaristia, como tem feito falta a proximidade de um sacerdote para ouvir um conselho ou para me confessar, e como tem feito falta as nossas reuniões de grupos, as nossas escolas vivenciais, as nossas utreias, a ponto de eu quero voltar, e não depois, quando tudo voltar a uma normalidade, a gente continuar distante. Então, esse ser cristão nos impele a ver também esse momento de pandemia como um momento de amadurecimento da fé. É uma preocupação que eu quis compartilhar contigo. É muito importante. Não, mas foi bacana a tua colocação, porque são coisas simples que nós costumeiramente fazíamos diariamente, cotidianamente, e que hoje nós não podemos fazer, e que a gente realmente está dando valor. Nós assistimos a Santa Missa, é gostoso, a gente faz aquela comunhão espiritual, mas nada como você ver
o corpo e o sangue de Cristo. Você está no templo, escutar aquela homilia, a palavra de Deus ali, você poder encontrar teus irmãos de caminhada, de comunidade, de caminhada de cursilho, isso faz falta. E eu penso que esse momento vai nos fazer refletir exatamente isso, a falta que isso nos faz, de estar próximo, entendeu? De amar, basicamente, né? E isso e principalmente para nós, cursilistas, nós temos que cuidar, né, e evitar que nós caiamos nessa indiferença, né? Justamente o que você falou. Mas essa indiferença que efetivamente às vezes pode nos afastar das pessoas, pode fazer com que nós até humilhemos as outras pessoas, né? Nessa distância, nessa anestesia que nós podemos ficar, de repente, algumas pessoas que podem estar, de repente, estavam quase afastadas e de repente estavam voltando de novo o distanciamento, as pessoas deixaram a sua fé esfriar de novo. É importante que a necessidade da presença desse Espírito Santo de Deus não se anestesie em nós, né? Não impeça de nós descobrirmos a novidade, né? E evitar qualquer coisa que possa destruir o próximo, que possa destruir qualquer relacionamento ou qualquer fé que nós podemos estar praticando ou exercendo na nossa vida. Como igreja, eu penso o seguinte, que o MCC, em cada núcleo ambiental ou pequena comunidade familiar, em cada setor, enfim, nós somos chamados a cuidar das feridas da nossa sociedade, né? Aliviando com os olhos da consolação, enfaixando essas feridas, né, com amor, com misericórdia, tratando-as com solidariedade e dar atenção devida às pessoas que nos procuram, mesmo nesse tempo de distanciamento. Essas lives que têm sido feitas, tanto o Encontrão, que foi muito jóia, bacana, as lives que você vinha fazendo, enfim, essas são formas de nos aproximar e não deixar que a nossa fé caia na mesmice, que nós caiamos na mesmice do dia a dia. E é muito importante, nós estudamos isso ano passado, nós não podemos nos afastar, Deus tem um plano para nós, né? Então é importante que a gente siga firme, né? Ainda mais nesse momento de provação, eu tinha uma chefa que falava que em mares calmos não se formam marinheiros, né? Então, nesse momento de tribulação, onde o mar está revolto, né, é que nós vamos provar a nossa fé e que nós somos verdadeiramente de Cristo, né? É importante que a gente persevere nesse momento. É importante que nós abramos os olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados, né? Às vezes, muita gente hoje a gente está vendo privados da própria dignidade, né? E que a gente se sinta desafiado ao ajudar, né? Você abriu a live hoje com a campanha de doação. Isso é um desafio de ajudar, de escutar o grito de quem precisa e efetivamente, com amor e misericórdia, você estender o teu braço e fazer a diferença na vida daquela pessoa, né? Às vezes, para você pode estar doando uma cesta básica, mas para você, de repente, uma cesta básica, 50, 60, 80, 90 reais, não vai fazer diferença, mas faz toda a diferença para aquele cara que não está conseguindo ganhar R$1. Né? Então, esse é o nosso agir com misericórdia, não só em obras, né? Mas também em obras, né? A gente não pode ficar só no ativismo, né? Mas esse é um momento de muita oração, de muito estudo. A gente deve aproveitar do nosso tripé para a gente caminhar com misericórdia, né? É muito importante que as nossas mãos, né, apertem as mãos mesmo de longe, que nós abracemos mesmo de longe, para que as pessoas sintam o calor da nossa presença mesmo de longe, né? Ah, eu não consigo abraçar, mas o cara se importou comigo, né? Pessoas do cursilho se importaram comigo. Gente, nós estamos aqui para fazer a diferença E aonde nós aí, estamos. aí eu rememoro aqui, Rodrigo, a campanha da fraternidade desse ano. O ver, o sentir compaixão e o cuidar, né? Não adianta só ver, sentir pena e seguir adiante, né? Fazendo igual fizeram lá o sacerdote e o levita, né? Então, apesar de já termos passado pela quaresma, ainda estamos no tempo da Páscoa e a caridade não tem tempo. A caridade se pratica a todo tempo. Então Verdade. é importante. Eu acho que essa nossa campanha veio bem a calhar, lembrando que é uma ação com senso crítico,
porque é um tempo emergencial, a gente sabe, mas é aquele momento de todos nós estamos passando por dificuldade econômica, todos nós estamos sendo atingidos economicamente pela pandemia, mas sem sombra de dúvida tem alguns irmãos que estão sendo mais atingidos do que nós. Então, se a gente tem essa possibilidade de praticar, e aí que é a caridade de verdade, né? É a caridade quando faz falta, né? Quando você sente Exatamente. a doação. Então, eu acho que é importante aí, e não é o fazer, né? Não é o fazer cristão, é o ser cristão, o agir cristão. Então, Exatamente. que bom que você lembrou aí da campanha para a gente reforçar mais um pouquinho. Está passando na tela o WhatsApp da Fernanda. Quem ainda não doou, entra em contato com ela. Ela vai informar para vocês os locais de coleta, e participe aí da nossa campanha. Pode seguir. Com certeza. Não, e você vê que todo esse tempo já se vão quase 31 minutos da nossa live, e nós falamos do que, basicamente? Do lema. Misericórdia. Sempre misericordiosos, né? O lema proposto, eu até achei muito bacana, porque ele está renovando um pedido do Papa Francisco, de que a igreja se faça eco da palavra de Deus, né? Que a igreja seja forte, que seja convincente, né? Com uma palavra, com um gesto de perdão, de apoio, de ajuda, de amor. Olha aí, ó. Tenham mais coragem para testemunhar a fé em Cristo ressuscitado. É o nosso mestre, é o nosso pastor, é o representante da nossa igreja no mundo que nos fala isso. E é uma pessoa do bem que a vida inteira, quem viu a história do Papa, conhece ou já viu a história do Papa Francisco, sabe que é uma pessoa que a vida inteira se doou pelo próximo. Ele nunca teve uma pretensão de ser um Papa. Ele chegou a ser Papa porque ele fez a diferença aonde ele estava, né? Então, que bom que nós temos um abençoado como esse, como nosso líder na nossa igreja, né? E daí, na sequência, nós fizemos também o estudo do tema, porque tem o lema e tem o tema, né? Que é o caminho da santificação. Começa pela misericórdia, sede misericordiosa, né? E o ano passado nós nos dedicamos também a compreender e a buscar criar a cultura de fazer a nossa vocação, de nossa própria vida, um caminho de santificação, né? Nós falamos de vocação, mas o que nós entendemos pelo termo vocação? Bom, nós vimos, quando nós estudamos, que o termo vocação ele é muito amplo, muito abrangente, mas aqui a gente espera, a gente deseja assumir ele como uma tarefa pessoal. Essa é a minha vocação. A vida de cada um de nós, incluindo o nosso modo de ser, o nosso modo de agir no dia a dia, especialmente a partir das nossas profissões e do nosso estado de vida, onde nós estivermos, né? Se nós somos chamados a atender aqui por vocação, cada um dentro da sua vocação, né? Atender o chamado que cada um recebeu de viver o aqui e agora, nas realidades em que está inserido, né, da nossa vida cotidiana, né? Qual o chamado comum que todos nós recebemos de ser ou somos, né, chamados a ser pelo nosso batismo? Qual a nossa vocação? Qual o nosso chamado através do nosso batismo? Nós discutimos isso. E qual é o nosso chamado? Sermos santos. Por isso, o tema fala sobre caminho de santidade. Então, a primeira pergunta que surge é: mas o que entendemos por santidade, né? E nós respondemos ela através de 7 características que são, ao mesmo tempo, exigências ou condições para que nós caminhemos nesse caminho para sermos santos, né? O primeiro é o acolhimento da palavra de Deus. Por isso, nós devemos pedir a graça de Deus de sempre ouvir a sua oferta, de habitar em nós e a alegria de viver a vossa esperança. Então, a gente sempre tem que esperar em Deus, sempre tem que estar pronto para acolher Ele. O segundo é o seguimento de Jesus, que é o que nós tentamos fazer na nossa caminhada do dia a dia, né? O seguimento de Jesus, no sim que nós damos a sua mensagem, seguindo o exemplo que Maria nos deu, né? Dar o nosso sim incondicional. A minha vida é tua. No meu cursilho eu me lembro que falaram para mim que numa das mensagens, e depois eu vi em outros cursilhos também isso, que nós devemos
pegar uma folha em branco, ter a coragem de pegar uma folha em branco, assinar no rodapé, perto do final, e entregar a folha em branco para Deus, sem medo de como ele vai escrever. Porque quem entrega a sua vida para Deus, confia e não tem medo do que vai ser e do que esperar. Então é importante que a gente faça isso, né? Também vi uma pessoa que eu tenho muito respeito por ela também no cursilho, numa mensagem que ela estava dando, e esse momento é o mais propício para isso. Não adianta, efetivamente, nós carregarmos Cristo no peito. Nós temos que, agora é hora de termos peito para carregar Cristo. Não é efetivamente só falar do Cristo, nós devemos agir como Cristo age, nós devemos ver, nós devemos discernir. Esse é o nosso grande objetivo, esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas, né? E daí, como terceiro, é o nosso comprometimento com a mensagem de Jesus Cristo, porque nós devemos ser dóceis, nós devemos ser obedientes no cumprimento dos ensinamentos de Jesus, né? Não tem como ser diferente. Quem se diz cristão, quem ama Cristo, quem age com misericórdia e cumpre a sua vocação, tem que se comprometer com a mensagem de Jesus Cristo. E é aí que é a parte difícil, porque efetivamente é onde o mundo nos pega. Porque ele vai tentar nos desviar. Eu falo mundo para não falar do encardido, tá? O mundo vai tentar nos desviar um monte da nossa caminhada com um monte de subterfúgios, de adjetivos e tudo mais. Mas quem tem a sua fé embasada e é comprometido com a mensagem de Jesus Cristo, pode vir a tentação que vier, ele permanece forte. Então é importante que a gente seja, no meio da turbulência, tenha fé de que a gente realmente vai sair dela. Isso é um momento que vai passar, vai nos deixar muitas lições, mas que efetivamente, se nós estivermos comprometidos com a mensagem de Jesus Cristo, para nós vai ser mais fácil passar, porque a gente acredita que isso vai ter um final, e esse final vai nos trazer lições valiosas para a vida, né? Então não importa a tua idade, não importa que você está vivo, está passando por isso, então aproveite essa experiência que você está tendo e se comprometa com a mensagem de Jesus, né? Porque nós precisamos aceitar incondicionalmente o amor de Deus, né? E no quanto nos deixamos amar por Ele. É importante isso, tá? Então, nós devemos também expressar a aceitação do amor de Deus, amando ao próximo sem egoísmo. Se despir, como você mesmo falou, longe das vaidades, deixar cair qualquer vaidade, porque agora nós estamos num momento que tanto faz se você tem um Sony Ericsson com aquele tecladinho ou você tem o melhor iPhone. Tanto faz se você mora numa casa simples ou numa mansão. Tanto faz se você é um cara rico ou se você é um cara pobre. Nessa situação, nós vimos que os bens materiais, as coisas que o mundo nos proporciona a adquirir e a comprar, não valem praticamente nada, né? O mesmo tratamento do rico é o tratamento do pobre. Então agora você vê que dinheiro não faz diferença, status não faz diferença. E Jesus Cristo pregou isso, que nada faz diferença. O que faz diferença é o que você é, a misericórdia que você pratica na tua vida, ou como você ama os outros, né? O quanto você abre o teu coração para o amor de Deus. É isso que faz a diferença. E é por isso que nós seremos julgados. E nós sabemos disso, a gente já viu. A mensagem do cursilho, que é a mensagem de Cristo, nos ensinou isso. Não é diferente, né? Então, por isso que na vivência da misericórdia de Deus, é que nós precisamos criar essa cultura de misericórdia e praticar ela com alegria. Nós devemos ter felicidade. Vamos levar pancada? Vamos, com certeza, porque o mundo está caminhando ao contrário, né? Mas nós, desde o começo, quantas vezes a gente já escutou? Ninguém disse que seria fácil. Simplesmente foi dito que valeria a pena. Não é verdade? Então, diante dessas características da santidade, né, que nós fomos falando aqui, nós fomos convidados a refletir a primeira fase do método na sequência, que é o ver, né? Para tornar presente o que nós constatamos a respeito de vocação e santificação, né? O ver. Vemos, pois, que o chamado à santidade é para todos os cristãos. E no começo, Lucas, eu me lembro muito bem, e o pessoal vai lembrar, porque foi traçado um cronograma no ano passado de estudos. Uma das primeiras coisas que nós estudamos foi
a exortação apostólica, né? Foi uma das primeiras coisas que nós vimos, né? E daí nós começamos a estudar efetivamente o livrinho verde, né? Então, por quê? Ele é todo baseado no alegrai-vos e exultai-vos, né? Então, Exatamente, né? Todo baseado. Então, por quê? Porque realmente esse é um caminho de santidade, né? E daí no ver, nós vemos o seguinte, nós vemos que o Espírito Santo derrama santidade por toda parte, no santo povo fiel de Deus, para que ele conhecesse e servisse santamente. Por quê? Porque nós somos chamados a ser testemunhas e dar testemunhas todos os dias, aonde estivermos. No ver, nós vimos isso. Nós vimos também que a santidade é o rosto mais belo da igreja. E que fora da igreja católica também pode haver santidade, e há, mesmo fora da igreja católica, né? Existe essa santidade. E que mesmo sendo santa, a nossa igreja é formada por pecadores. Por isso que nós falamos que ela é santa e pecadora, né? E nela nós encontramos tudo o que precisamos para crescer rumo à santidade, né? Por isso que às vezes me corta o coração quando eu vejo pessoas criticando a igreja, pessoas falando mal da igreja. Gente, nós não podemos falar mal da nossa igreja, porque ela só é falha porque ela é feita de pecadores, e os pecadores são falhos. Ela não é falha porque ela é divina, né? As falhas acontecem por causa das pessoas, e não efetivamente por ela, né? Então, nós vimos também que o Senhor chama a santidade cada um de nós, né? E que existem caminhos diferentes da santidade, cada um por seu caminho. Isso já está no concílio, né? O Concílio Vaticano II já fala isso. Cada um por seu caminho, né? Nós vimos também que a santidade deveria entusiasmar e animar cada um a dar o melhor de si mesmo, né? E desejar, né? E né? Desde Rodrigo, toda a eternidade Deus pensou isso para nós, né? Para que nós sejamos santos. Esse é o poder. deixa eu só te fazer uma interrupção, não posso deixar passar. Olha ali, ó, a Rosane, nossa coordenadora do GER, acompanhando a nossa live. Ó. Parabéns, amigos de caminhada, ide sem medo para servir, nos diz o Papa Francisco. E Cristo conta com todos nós. E também está acompanhando nossa live o nosso coordenador do GED, o Emerson. Olha lá, ele mandou de Romanos, na carta dos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então, nossos agradecimentos aí à nossa coordenadora do GER e ao nosso coordenador do GED. Não podia passar batido, desculpa, Rodrigo, mas faço questão porque para nós é muito importante ter o acompanhamento deles, justamente porque esses materiais de formação nos chegam pelas mãos dos nossos coordenadores também, para que a gente possa replicar para todos. E eu achei muito legal a Sirlene Rocha. Olha lá, caracas, quanto aprendizado. É tão importante essas lives que fortalece a chama, que fica acesa cada vez mais, alimento para a alma. Que bom, é gostoso ouvir isso, né, Rodrigo? Gostoso. Gostoso, mas sabe por que é gostoso? Porque nós estamos falando do projeto de Jesus, do que ele quer para nós. Isso que é gostoso. Gostoso ver a Rosane, que é a nossa coordenadora já há muitos anos, se doando pelo movimento Cursilhos de Ogier. Não é moleza, não é para qualquer um, porque ele precisa de uma dedicação de 30 horas por dia, né? Literalmente, é muito gostoso ver uma pessoa com a caminhada como ela está acompanhando nós aí. O Emerson também é o nosso coordenador diocesano, uma pessoa também muito bacana, que nos dá força, que nos incentiva e que nos dá liberdade de trabalho. Tem sido, nesse pouco tempo que ele trabalhou como coordenador, nesse período que nós estamos passando, e ele tem nos incentivado muito, tem nos dado muita força, e eu penso que ele vai conseguir realizar também com a ajuda de todos nós, porque nós somos igreja, né? Com a ajuda de cada tijolinho, nós vamos construir penso que uma caminhada com uma cara diferente para o movimento de Cursilhos e, consequentemente, para a mensagem de Jesus Cristo, né? Então, gente, nós vimos muita coisa, é gostoso relembrar, é importante a gente rever, porque tudo fala do plano de Deus para nós, né? Tudo fala, né? É importante que a gente aceite isso e realmente reflita sobre isso. Esse é o grande motivo de você, Lucas, estar aí, o grande motivo de eu, o Rodrigo, estar aqui,
O grande motivo de todas as pessoas que estão acompanhando todas as lives, desde que a pandemia começou, efetivamente é isso, é continuar a sua caminhada, é não perder aquele fio da meada, né? E realmente estar seguindo aquilo que é necessário, que é fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? Nós vimos também que não é saudável amar o silêncio e se esquivar do encontro do outro. Isso é importante. E muitas vezes a gente faz isso. Ah, mas eu não vou na igreja porque porque o Lucas está lá. Que testemunho que o Lucas tem para ser ministro da Eucaristia, né? Quem somos nós para julgar o Lucas que é ministro da Eucaristia? Quem tem que julgar é Deus. Então aí o nosso antigo julgar, que hoje é o nosso discernir, tem que vir mais à tona, né? A gente vê no ver que nós somos falhos e que nós efetivamente não devemos julgar nem condenar ninguém. De repente tem gente que tá fora, tá falando, quem que é o Rodrigo para estar falando lá? Não sou ninguém, aqui eu estou sendo um instrumento, né? Só para a gente poder fazer esse trabalho de boa vontade, até como uma forma. Eu achei muito interessante que quando eu estava fazendo a revisão dos temas do ano passado, né? Ele faz mais bem para a gente, talvez, do que para os outros que estão ouvindo, né? Porque quando a gente estuda, quando a gente faz essa reflexão, né? Pensando, você fala muitas vezes do que você refletiu, do que você percebeu que você precisa melhorar na tua conduta, faz mais bem para a gente do que efetivamente às vezes para os outros, né? Então é importante, por isso que é importante que todo mundo estude. Esse material aqui está à disposição de todo mundo. Esteve o ano inteiro passado e ainda está. Quem quiser, no nosso setor, por exemplo, acho que nós temos uns 10, 11, 12 livrinhos lá que estão guardados, que foram usados durante as escolas, mas que efetivamente continuaram guardados no setor. Se alguém quiser ler e usar isso como tema de reflexão para a sua vida, nossa, é só me avisar que eu dou um jeitinho de ir lá na igreja, pegar o material e eu vou entregar pessoalmente na casa de cada um, né? Então, esse é um tempo de estudo, é um tempo de oração, mas também é um tempo de nós agirmos. Só lembrando, Rodrigo, a exortação do Papa, ela está disponível em PDF online. A Alegrai Online. vos exultar. É só acessar também. Eu acho que eu vou procurar o link, depois eu vou passar aqui para o pessoal também para acessar em casa. Teve na nossa assembleia, lá em União da Vitória, eu não tinha esse livrinho e eu comprei, se não me engano, de 2012 ou 2013, se eu não me engano, que fala justamente sobre esse documento que você falou. Então, o Cursilho já estudou isso, o Cursilho já trouxe isso à tona. E isso há muitos anos a igreja vem trazendo à tona, e o Cursilho vem repetidamente falando, vem trazendo. E só que, infelizmente, a ficha não vinha caindo. Nós estudávamos, às vezes, refletíamos, mas a ficha não caía. E eu penso que esse momento, agora a ficha está começando a cair, né? Onde todo mundo está igual a todo mundo, onde não tem nem o melhor e nem o pior, efetivamente, onde percebeu-se que todos somos iguais, né, neste mundo, principalmente perante os olhos de Deus, é que a ficha começou a cair, de que realmente uma coisa simples que nós tínhamos a oportunidade de fazer no dia a dia, que é expressar o nosso amor, através de um simples gesto, de um abraço, de um aperto de mão, hoje nós estamos privados disso, né? Então, que nós passemos daqui para frente. Olha, Rodrigo, vai ter que entregar o livrinho aqui em casa, em Jucimeira, Mato Grosso. Opa, eu com certeza eu vou ter o parente no Mato Grosso. Não é difícil de entregar aí, não. Legal. Um abraço, pessoal do Mato Grosso. Então, gente, é importante que a gente reflita sobre isso, né? É importante, o Cursilho vem trabalhando muito em cima disso, a igreja vem trabalhando, é um grito mudo, digamos assim, né? No sentido figurado, que há muito tempo a igreja vem pedindo isso, que a gente pare e reflita sobre isso. E eu penso que esse é o melhor momento, é um momento de distanciamento, mas que você se distancia, como nós estamos distantes um dos outros, não podemos nos encontrar, nos reunir, mas é um momento que você pode estudar, que você pode refletir em casa. Aproveite esse momento para você se tornar uma pessoa melhor para o mundo e principalmente se voltar mais para Deus.
Esse é o grande lição que eu estou tirando desse tempo de distanciamento social, né? Eu estou sentindo tanta falta de dar um abraço, de dar um aperto de mão, que é como se eu estivesse me martirizando por não fazer isso, né? Isso é uma coisa que me faz falta. Então, que a gente não perca essa vontade de efetivamente dar amor para as pessoas daqui para frente. É muito importante a gente fazer isso, né? É muito importante que a gente lembre também, uma coisa que nós vimos, que a santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça, né? Então, nós somos pequenos, nós somos frágeis, mas se nós nos abrimos a receber a graça de Deus, efetivamente, nós alcançamos a misericórdia, nós alcançamos aquilo que nós queremos, né? Que é fazer a vontade de Deus, né? Mas para isso, nós devemos nos deixar a nossa máscara cair. Senhor, eu sou assim, eu tenho esse problema, eu tenho essa falha, mas eu sou teu, que a tua graça venha agir em mim, né, para que eu possa ser melhor na tua obra e a teu serviço, né? Nós vimos também, né, dois inimigos da santidade, né, ou das falsificações da santidade que poderiam, né, nos distanciar da verdade, que é o gnosticismo, né, que considera que a sua própria visão da realidade seja a perfeição, né? Então, aquilo que eu acho que é assim que tem que ser, né? Esse é o gnosticismo. E também o pelagianismo, né? Onde não a inteligência que ocupa o lugar do mistério da graça, do mistério e da graça, mas a vontade. Então, a minha vontade é a que é superior, e não efetivamente o mistério e a graça de Deus. O que importa é o que eu quero, a minha vontade. Então, nós vimos que nós temos isso e nós convivemos com isso no nosso dia a dia. Vimos também que os santos evitam pôr a confiança nas suas ações, porque só a partir do dom de Deus é que efetivamente nós somos acolhidos e humildemente recebidos, né? Então, não é as nossas ações efetivamente só que bastam. Sem a graça de Deus, sem aquele coração manso e humilde que nós comentamos no começo, né, nós não podemos nos transformar numa pessoa melhor. Não é só porque, como o fariseu batia lá, Senhor, Senhor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, né? Não, nós não devemos agir como o fariseu. Nós devemos agir como aquele outro pecador que batia no peito, sim, Senhor, eu pequei, eu errei, eu sou pequeno, vem até mim e me torna melhor. Então, não é só pelas nossas ações que nós nos bastamos, né? Nós precisamos deixar que a graça de Deus age em nossas vidas. E nós falamos também, né, sobre quais os conceitos mais comuns de santidade que existem hoje na nossa comunidade. Falamos também sobre o cursilho em 3 tempos, se ele está sendo sinal de misericórdia, e assim tem sido o caminho de santidade, né? Nós fizemos um detalhamento, eu até comentei com você, porque se nós fôssemos entrar na questão do cursilho pré, do cursilho pós e do cursilho 3 dias, né, nós teríamos material para nós trabalharmos todas as lives até o final do ano, né? Mas não dava. Esse é o momento de nós fazermos só um pequeno resgate, um fio condutor para nós trabalharmos o profetismo na semana que vem. Então, agora chegou a etapa do discernir, né? Nós vimos tudo isso, né? Nós vimos, tá, mas é a vontade de Deus ou é a minha vontade, né? Mas nós precisamos discernir, meus irmãos, que para caminhar rumo à santidade é necessário não ter medo dela, e que ela não nos tirará forças, nem a vida, nem a alegria, muito pelo contrário. Com ela nós seremos o que o Pai pensou quando nos criou, né? Verdadeiramente santos, né? Nós precisamos discernir também, nós discernimos na época, sobre que a decisão de caminhar rumo à santidade é a nossa missão, é a nossa vocação, e cada um dentro das habilidades, né, que efetivamente tem, pois só assim nós vamos viver o nosso batismo, não tem outro jeito. Nós efetivamente devemos escolher o caminho de santidade como nossa missão para que a gente possa viver o batismo, né? Não é possível imaginar a nossa missão na Terra
sem conceber como caminho de santidade, porque essa é a vontade de Deus, né? A nossa missão na Terra é o nosso caminho de santidade, essa é a vontade de Deus, né? Nós discernimos também que, no fundo, a santidade é viver em união com Cristo, com os mistérios da sua vida, né? E assim morrer e ressuscitar continuamente com Ele, porque todo dia nós temos a oportunidade de nos tornar melhores. Eu vejo essa questão de morrer e ressuscitar continuamente com Ele nesse sentido. Você terminar o dia, a oração da noite que nós temos no nosso guia do peregrino nos faz isso. Senhor, o que eu fiz que mais te agradou? O que eu fiz que mais te desagradou? Né? Que nós façamos essa reflexão à noite, né? Para que quando nós amanheçamos no outro dia, efetivamente a gente possa ter uma nova visão e sair em missão como pessoas melhores. Nós temos Né? uma pergunta ali, Rodrigo. O Lucas Lott está pedindo o seguinte: usando o nosso melhor dom com amor, carinho e humildade, a gente pode ser visto como estando num caminho de santificação? Eu penso que quando você dá um testemunho verdadeiro, não um testemunho fariseu, você com certeza é sinal de caminho de santificação. Não importa o que você faça, desde que você faça certo, desde que você faça com coerência dentro daquilo que você prega. Esse é o grande problema nosso. Muitas pessoas são boas de discurso, mas são fracas de ação. Isso traz o contra-testemunho. Tem uma coisa muito importante também que quando a gente estudou vocação o ano passado, a gente viu que o movimento de Cursilhos, o GEM, quando propôs esse tema, ele teve como ideia, como foco, mostrar para nós cursilistas que quando a gente se encontra dentro do nosso carisma de cursilistas, e aqui a gente se sente bem para exercer a nossa vocação de cristãos batizados a serviço da construção do reino, nesse processo de evangelização, então nós temos que focar no exercício da nossa vocação. Então, às vezes, e eu falo por mim mesmo, quantas vezes a gente se torna cansados, desanimados na caminhada, porque a gente acaba atirando para vários carismas. Então, a gente vai acumulando funções, acumulando atuação em várias frentes, e no final a gente acaba deixando de exercer a nossa vocação. Então, não que a gente não possa trabalhar em outras pastorais, não possa trabalhar para a paróquia, deve. A vocação do cristão batizado exige isso, mas a gente não pode deixar de lado a nossa vocação. E o que o Lucas fala de usando o nosso melhor dom, eu substituiria ali, Lucas, por usando nossa vocação, porque os teus dons estão a serviço da tua vocação. Deus te deu os teus dons para que você pudesse, por meio deles, exercer a tua vocação. Então, se a tua vocação é de ser um cristão cursilista, porque a gente acredita que o cursilho é dom de Deus, é uma obra de Deus. Então, se a gente acredita que o cursilho é obra de Deus e que nele eu encontrei a minha vocação específica para ser um bom cristão, então, usando desses teus dons, usando das tuas capacidades, dentro do movimento de cursilho, com toda certeza, está trilhando um caminho de santificação, desde que, atendido que o Rodrigo falou, né, Rodrigo? Nada de farisaísmo, né? Mas com o coração, de uma forma sincera mesmo, né? Bacana. E isso que o Lucas falou tem a ver com uma das coisas que nós vimos no ano passado também, né? Que nós discernimos também que seguir o caminho para a santidade não é ter uma vida sem erros ou sem quedas, né? Mas exige que sejamos firmes em Deus, né? Por quê? Porque Deus nos ama e nos sustenta, né? E que a nossa humildade e a nossa caridade são sinais para a santidade. E que o caminho da santificação é um caminho comunitário, né? E que deve se fazer 2 a 2, ou 3 a 3, 4 a 4, e aí tanto faz, né? Mas é importante que a gente viva plenamente a caridade, que também exige muito discernimento de que dom nós precisamos pedir, né? Porque para caminhar rumo à santidade, nós precisamos escutar a Deus na oração, identificar os seus sinais e ser fiéis e esperançosos e nos doar, nos entregar para que a vontade dele aconteça e a gente possa seguir fazendo aquilo que nós podemos, Lucas. É exatamente isso, usar o nosso melhor dom com amor. É o que ele quer. Se o teu melhor dom é escutar, ser um bom ouvinte, então exercite o teu melhor dom. Se o teu melhor dom é o dom da palavra,
Então use esse dom da palavra para você efetivamente amar e fazer o bem e a vontade de Deus. Se o teu melhor dom é escrever, então escreva. Se o teu melhor dom é cantar, então cante. O importante é que você ponha o dom que você tem a serviço de Deus. Com certeza, isso vai ser a melhor forma de você demonstrar o teu amor pelo teu irmão e a tua fé em Jesus Cristo. Ponto. Isso, por isso que cada um trabalha com o seu dom, né? Esse é um caminho de santidade, esse é uma forma muito bacana e verdadeira que cada um tem para expressar a sua fé e caminhar, né, rumo à santidade, né? Esse é dia a dia, não tem como ser diferente. Não é hoje, a partir de hoje eu vou ser santo. Não, você não vai ser santo a partir de hoje. Você precisa querer ser santo todos os dias. Pode ser a partir de hoje, se você ainda não optou por isso, né? Mas que efetivamente você queira e pega o teu melhor. Quando você dá, não tem uma parábola que fala daquela viúva que deu a única moeda que tinha, ela deu tudo que tinha. Então você também dê tudo que você tem, né? Faça o teu melhor, né? Faça, se comprometa com a tua vocação a serviço de Deus. É isso. Mais importante dar tudo que se tem é dar tudo que se é, né? Ponto, é isso aí mesmo, verdade. Muito verdade, é isso aí. É que não tem como você amar se você não for verdadeiro, né? Você não tem como você amar se você não se entregar, né? Quem ama aprende o verdadeiro sentido de entrega, de comprometimento, de doação, né? E então não tem outro jeito. É assim que nós devemos caminhar, sim, né? E daí Deus fala, né? Tá lá em Filipenses, né? Ele sempre ultrapassa os nossos esquemas e não lhe mete medo às periferias. Ele próprio se fez periferia, né? Então tem muito a ver com a questão da humildade. Seja humilde, trabalhe com humildade, se doe com humildade, põe o teu dom a serviço com humildade. Não importa o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, o que importa é o que o teu coração está pedindo e com quanto amor você está se doando, né? Seja humilde, tenha caridade no coração e haja sempre com humildade. Aí aquele coração miserável que você estava falando no começo lá, Lucas, né? Mas um coração miserável, mas é um coração miserável, o que adianta, né? Então, efetivamente, é isso mesmo, dê tudo que você é. O Thiago falou muito bem, é isso aí, dê o teu melhor, faça o teu melhor e faça com amor, né? Porque tem tudo a ver com o nosso agir, nós falamos faça é agir, né? Que é justamente o nosso final aqui, né? Da nossa da reflexão que nós tivemos, né? O agir no pós-cursílio, missão de vida. Cursilista, a tua vida é uma missão. Olha essa reflexão. Quando você recebeu a cruz no dia do teu cursilho, o que você falou? Eu conto com a sua graça. Porque ele conta contigo. Mas não adianta ele contar contigo se você não se colocar a serviço dele, não abrir teu coração para que a graça dele entre na tua vida. Aí, quando você deixa a graça de Deus, o amor de Deus entrar na tua vida, com certeza você vai seguir o teu caminho em busca da santidade de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque tudo fica leve quando você está caminhando com ele. Tudo você suporta. Pode ser a maior dificuldade, pode ser o maior problema. Se você entregar para Deus o teu problema, a tua dificuldade, com certeza ele vai agir a teu favor. É essa graça que você tem que pedir todo dia de aceitar a vontade de Deus na tua vida. Isso você tem que fazer diariamente, né? Todo o nosso agir deve passar pela misericórdia, porque ela é a nossa marca. Ela deve ser a tônica das nossas atitudes, dos nossos gestos e das nossas palavras. Tudo o que nós fizermos na nossa vida tem que ser pautado na misericórdia. O nosso agir deve ser de acordo com a nossa vocação, Lucas, né? De forma coerente, permanente e marcado pelo Espírito de quem encontrou Jesus Cristo. Esse é o ponto. É aquele agir coerente, ou seja, é não dar contra-testemunho,
né? Porque de discurso, bom, a gente já conhece um monte, né? Mas Eu iria até um pouquinho mais além também. O nosso agir tem que ser de acordo também com o nosso carisma. Se a nossa vocação está atrelada ao nosso carisma, e o carisma, o movimento em si, é dom de Deus na nossa vida, é instrumento para que a gente possa servir à construção do reino, nós temos que ter coerência também com o nosso método, com o nosso carisma, com a nossa forma de evangelização. Então, aquele que sim, é dirigente do Cursílio, por exemplo, ele tem que estar a serviço da construção do reino de uma forma coerente com o carisma do movimento ao qual nós estamos inseridos. exatamente. Agora, Lucas, quando nós estudamos o Agir o ano passado, é uma coisa que eu achei muito interessante, porque quando eu li o livro, né? Ah, não, vamos fazer o método, o ver, o discernir e o agir, né? Bacana. Mas quando começamos a estudar, é um ver e um discernir e um agir diferente. Por quê? E aí que foi o gostoso do estudo. É efetivamente como você vê você, como que você se vê? O que você consegue discernir sobre a tua conduta, sobre como você está caminhando? E como você, Lucas, como eu, Rodrigo, estamos agindo em busca da santidade? Aí passa de ser aquele nós precisamos fazer pro eu preciso fazer. Eu vi a minha realidade, eu vi as minhas misérias, as minhas falhas, os meus defeitos, né? Eu discerni sobre qual a melhor forma de, à luz da palavra de Deus, efetivamente como eu poderia ser melhor, mudar e tudo mais, e como eu estou agindo. Eu acho que isso foi o mais forte de tudo, Lucas. O agir que esse estudo nos levou e que vai estar linkado no profetismo, que como é que você vai ser profeta se você não percebeu as tuas falhas, se você efetivamente não discerniu como ser melhor à luz de Deus, e se você não refletiu nas tuas ações, como que você vai ser um profeta? Você entendeu? Você E vai foi, ser um profeta. e foi Oi? muito didática essa sequência que o Gen Não, adotou, foi por, maravilhosa. Foi porque maravilhosa. você não pode ser profeta se você ainda não assumiu a tua vocação de cristão batizado. Você não pode ser um discípulo missionário, e o profetismo é uma vertente da missionariedade. Você não pode se dizer em missão se você ainda nem entendeu qual é a tua vocação, qual é o teu lugar nessa comunidade, nesse corpo. Né? Eu sei que eu sou corpo, eu faço parte do corpo místico de Jesus Cristo, mas eu não sei se eu sou o braço, não sei se eu sou a perna, não sei se eu sou a barriga. Eu sou um membro perdido, né? E o triste de a gente olhar hoje a realidade da igreja é que a gente percebe que a igreja é um emaranhado de membros indefinidos, membros que não sabem o que são, qual é a sua função e para que servem. Simplesmente estão lá para fazer número. Só. Só, basicamente. Então, o mais importante do agir é que realmente a gente reflita, né? Como está sendo o meu agir hoje em relação à minha vocação, em relação à minha missão, como eu estou evangelizando, como eu estou fazendo a diferença nos ambientes onde eu vivo e como eu estou testemunhando o amor e a palavra de Deus. É importante que a gente efetivamente reflita sobre isso. O nosso agir tem que ser um agir consciente, um agir coerente com aquilo que efetivamente nós falamos. E principalmente com aquilo que nós somos. Não adianta você querer ser uma coisa que você não é. Se você é maçã, não adianta você querer ser pera. Não é uma hora ou outra a casca vai cair e vão descobrir que você é pera, não era maçã. Então, nós precisamos ser verdadeiros, assumir a nossa verdadeira vocação, assumir o nosso melhor dom e colocar ele a serviço. E dessa forma, refletindo sobre o nosso agir diariamente, nós melhorarmos e nos colocarmos a serviço de Deus no outro dia para sermos melhores. É sobre isso que a igreja fala. É sobre isso que o Cursilho a vida inteira falou. Ele não falou que você tinha que fazer isso, aquilo, outro, não. Você tem que mudar. Você tem que melhorar. Quantos testemunhos a gente já não viu em encerramentos de cursilho? Falar, porque eu vou começar pelo meu quarto. O meu quarto sou eu.
né? No meu quarto dia, eu vou começar arrumando o meu quarto. Então, que nós comecemos amanhã arrumando nós, efetivamente nos corrigindo e vendo qual que é a nossa aptidão, qual que é a melhor forma que efetivamente nós temos para nos colocar a serviço e fazer o bem, mostrar a misericórdia, mostrar a nossa vocação, que é ser missionários, cristãos, evangelizadores. Né? Como batizados, a nossa obrigação é essa. Não tem como a gente fugir da raia. Né? Ainda como aquela música do Padre João Zabib, que fala assim: o barco está em alto mar e o barco sou eu. Não tem como voltar. É só ida. Não tem volta. Ou você afunda, ou você chega no porto aonde você rumou como destino. A nossa vida é assim. Não tem volta. É como flecha. Né? Uma vez que saiu, não volta. Né? Então é importante que a gente efetivamente reflita sobre as nossas ações, como que nós estamos agindo na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso ambiente de lazer, no nosso grupo de cursilho, como que nós estamos construindo e fortalecendo a consciência de que o movimento de cursilho e cristandade é um caminho de santificação. Né? Como que nós estamos agindo de acordo com a nossa vocação? Né? Como que nós estamos criando essa cultura de misericórdia hoje? Né? Como que nós estamos sendo exemplo de alegria, de esperança, de fé, de amor, de competência, de seriedade, de companheirismo, de amizade? Como que nós estamos sendo exemplo de responsabilidade, mas de mansidão, conforme foi falado no começo da conversa, né? Nós estamos evitando as fofocas, né? Estamos evitando a agressividade, o mau humor, as ofensas, a discriminação, o preconceito, né? Nós estamos agindo com bondade, com compreensão, nós estamos ouvindo com escuta, né? Eu tinha um professor que falava, quando a gente fazia muita bagunça no colégio: gente, vocês têm que aprender a seguir a lógica, vocês têm 2 ouvidos e uma boca, fala menos e escuta mais, né? Nós estamos, né, promovendo a escuta, e para que um bom diálogo aconteça, você tem que escutar mais do que falar. Né? Então tem que existir esse respeito, tem que existir essa verdade entre as pessoas. Nós devemos agir sempre, todo dia. Nossa vida tem que ser pautada por atitudes e exemplos de justiça, né? Nem que nós sejamos recriminados por isso, né? Nem que nós de repente sejamos até excluídos por isso. Mas o que não importa o que os outros pensam, o que importa é o que você é na tua caminhada, busca a santidade, e o que Deus está vendo. O que importa é Ele. O resto não importa nada. O que importa é o que você faz de bem, o que você faz de bom e como você ama. Ou seja, como você pratica a tua misericórdia. É isso, então? Tem É mais? isso. Nós estamos já passando de 1h10 de live. Então, só para a gente finalizar a nossa conversa aqui, lembrando que nós vamos trabalhar na próxima semana o livrinho azul, que vai falar sobre o profetismo, né, como caminho à santificação. E lá na introdução, Rodrigo, esse livro, esse material, esse subsídio, ele vem a fazer essa breve recordação sobre vocação. Eu grifei aqui, eu gostaria de, para a gente finalizar o nosso tema hoje, de compartilhar um trechinho que, quando eu estava lá na formação, acho que de tudo que foi dito, isso aqui me pegou assim, pareceu que alguém tinha me dado uma canelada, daquelas bem fortes, sabe? Porque doeu. Que, olha só o que diz, né? Ó, fomos chamados a resgatar, durante essa formação, né, pelo GEM, o conceito de carisma e assumir o movimento de cursilhos de cristandade. Não somos chamados a Deus para viver diversos carismas, passar todas as noites da semana em reuniões e reuniões de diversos movimentos e pastorais. Nós somos chamados a viver o carisma do MCC, mas também convocados a servir na paróquia. Então, assim, às vezes a gente está tão envolvido com tanta coisa que a gente não tem tempo para se dedicar bem para o movimento. A gente acaba fraquejando como pai de família, como esposo, como membro de uma família. A gente acaba fraquejando até como membro da comunidade, porque às vezes com tanta coisa que a gente está envolvido, a gente começa a ficar mal-humorado, começa a ficar cansado, desanimado,
e aí vira pedra de tropeço, né? Então, se a gente se dedicar bem para o carisma que a gente escolheu, e que, na verdade, Deus escolheu e nos apresentou a este carisma, nos deu essa vocação, nós estaremos sendo melhores cristãos. Isso me ligou uma luzinha de alerta, porque acredito eu que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente acaba eu acabo pipocando em vários pastorais e tal, 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 aí vira um ativismo. E quando vira ativismo já não é mais igreja, já não é mais serviço, né? E aí aqui tem uma outra observação, outro parágrafo, Rodrigo, que diz assim: o cristão, quando não escuta o chamado de Deus, não busca compreender sua vocação, seu carisma, corre o risco de se exaurir no fazer cristão e não no agir, aquele agir com senso crítico, né? E aí que diz assim, ó, e com isso corre o risco de se encontrar cansado, debilitado para o dom de Deus ofertado em sua vida. Às vezes a gente atira para todos os lados e aquilo que Deus nos permitiu fazer bem feito, a gente não faz. Ouvindo você falar, fez eu lembrar do bispo que foi bispo na Diocese de Guarapava, Dom Giovanni Zerbini, e ele gostava muito do Cursilho, um apaixonado pelo Cursilho. Ele estava presente em todas as entradas de Cursilho. E ele falava assim: quem quer fazer tudo na igreja, além de não fazer bem feito, tira o lugar daqueles que poderiam estar fazendo alguma coisa. E isso faz com que você se torne um obstáculo para a ação do Espírito Santo. Essa é a mais verdade. É verdade. Ô, Rodrigo, te agradeço imensamente por você ter aceito esse convite para estar aqui hoje. O Rodrigo faz parte da nossa equipe de formação aqui do nosso GED. Eu vim apresentando todas as lives e eu sei que estava muito cansativo vocês sempre me ouvirem, mas é que eu ainda estava buscando uma plataforma que permitisse a gente fazer isso de uma forma adequada, e eu acho que agora a gente achou uma ferramenta legal. Então a ideia é que cada semana a gente traga alguém do nosso grupo de formação ou até convidados especiais, como aquele que a gente está preparando, né, Rodrigo? Verdade. Tomara que dê certo. Então segunda-feira que vem... Oi? Já deu. Já deu, né? Segunda-feira que vem é para a gente trazer um convidado especialíssimo. Ainda não vou divulgar, porque amanhã ele vai me dar o fechamento mesmo. E aí eu começo a divulgar para vocês. Mas então, a gente teve hoje uma média, fica variando aí, entre 39 e 50 pessoas assistindo. É pouco, gente, é pouco. Se nós formos pegar o nosso GED, o tamanho do nosso GED, a gente vai ver que a gente poderia estar se comunicando, levando essa formação para pelo menos, né, Rodrigo, umas 200 pessoas por formação. Menos, né? Pelo menos. Então, assim, vamos aproveitar. A gente está aqui igual, né? Para 10, para 30, para 50, para 100, a gente vai fazer igual. Mas quanto mais pessoas aproveitarem e trazerem também o seu conhecimento, as nossas lives vão ficando melhor. Manda um abraço para todo o pessoal que está aí comentando, o pessoal elogiando a iniciativa aí do Rodrigo de participar hoje, né? Então, um abraço a todos vocês também que enriquecem as nossas escolas virtuais, essas lives com Jesus. Um dia me perguntaram por que é live com Jesus? Porque a gente tem amanhã com Jesus, que é a manhã de formação do GED. E agora, como a gente não pode fazer amanhã, né, Rodrigo? A gente faz a live com Jesus. Eu te agradeço muito a oportunidade, foi muito bacana. Nesses momentos que a gente não pode se encontrar, a gente se encontra aqui. Então, essa tua convocação, esse teu apelo à participação das pessoas, é para que efetivamente nós continuemos a nos encontrar, mesmo cada um na sua casa, mas estudando, seguindo a nossa linha de raciocínio das escolas. Isso é uma fonte de formação, né? Querendo ou não, são momentos de reflexão, são temas que o cursinho nos traz, são temas que a igreja nos traz, que são importantes para a nossa caminhada de santificação, e que quanto mais pessoas, não é para dar quórum para você, para mim ou para qualquer um, a gente está dando quórum para Deus, né? Você está a serviço dele, eu estou a serviço dele, todos que participarem ou já participaram efetivamente estão a serviço de Deus, todo mundo está em caminhada. Então, quanto mais pessoas caminhar junto, gostoso, a gente viu muitas pessoas bacanas, tem irmão nosso até do Mato Grosso nos ouvindo, por que não o pessoal da região de Foz do Iguaçu aumentar a audiência, né? Nós temos muitos...
Nós temos muitos GEDs que estão acompanhando, eu tenho visto no Facebook, Rodrigo, alguns GEDs compartilham os nossos vídeos de formação para que as pessoas de outras dioceses possam assistir. Então, por exemplo, aqui nós temos o GED Guarapuava, setor Pitanga. Então, a gente sempre tem pessoas de outros GEDs aí participando. Então, vamos valorizar um pouquinho mais também o que o nosso GED está favorecendo nesse tempo de distanciamento social, até para a gente continuar nessa motivação de continuar trazendo ações diferentes. E por falar em ações diferentes, Rodrigo, não sei se você... Eu sei que você está acompanhando, mas nós temos no sábado mais um encontrão em casa. E olha lá, mais convidados especialíssimos. Esse sábado, às 20 horas, né, transmissão aqui pela página no Facebook, vai estar a Ana Maria e o Marcelo. Eles eram aqui do nosso GED, agora estão morando lá em Laranjeiras do Sul. E além deles, vai estar o Vini, o Júnior e também o Gabriel e o Vitor, né? Então a gente convida todos vocês aí para acompanharem o nosso terceiro encontrão em casa, este sábado, às 20 horas. E também reforçar aquele pedido das doações até dia 2 de maio. Você pode colaborar fazendo doação de alimentos e também de material de higiene e limpeza. Está passando aí o número do WhatsApp, é o WhatsApp da Fernanda Brandão. Entre em contato com ela e ela vai passar para vocês todas as informações para doações. Rodrigo, mais uma vez um forte abraço. Obrigadão. Deus te abençoe e te ilumine sempre. Pela oportunidade. Muito gostoso. Me fez muito bem estudar, rever e refletir sobre esse tema e principalmente poder partilhar com os nossos irmãos de caminhada. Um beijo no coração de todo mundo. Eu vi muita gente querida aí, né, participando, mandando mensagens. Que bom que efetivamente todos estão juntos, né? E vamos tentar trazer mais pessoas. É uma forma que nós temos de continuar caminhando juntos, né? De um podendo estar olhando para o outro, né? Matar aquela saudade, pelo menos poder se ver aqui na telinha, né? Quanta gente gostou. Tem que pegar esse cara que mandou mensagem aí agora para cantar para nós aí, ó. Esse japonês ligeiro aí, esse homem não é fraco, viu? Canta pra caramba esse cara aí. Pegar o Bruninho, pegar o Diego, tem um monte de violeiro bacana na nossa diocese. Tem gente muito boa por aí. É verdade. Para encerrarmos, vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós, sobre as nossas famílias. Lembrando que o Emerson mandou avisar que o Chiquinho, que é o nosso coordenador do GEM, está enviando um forte abraço a todos os cursilistas aqui da nossa Diocese de Foz. Hoje tivemos aí a presença do GEM, do GER e do GED. Que coisa boa. Dito isso... Agora que você falou isso, eu tremi aqui. Olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade. Vamos pedir a bênção de Deus, então, sobre todos nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Senhor. Espero que todos vocês fiquem em segurança e com muita saúde. E até a próxima segunda-feira com o tema Profetismo, Caminho de Santificação. Forte abraço, boa noite, tchau, tchau. Até sábado. Até sábado, terceiro encontrão. Forte abraço, gente. Obrigado por tudo. Valeu, Rodrigo. Até mais. Valeu, um abraço para todos.